Estamos falando, quem conhece o mercado, como economista, como orientador aqui em vários segmentos nesse mercado brasileiro. Rogério Gava está aqui conosco, falando de números, estamos falando da realidade brasileira. A gente vem num trancaço complicado, num país que, na prática, não valoriza quem produz. Temos uma máquina pesada que a gente está complicado para a gente manter. E as nossas empresas, principalmente aqui no Cimex, no metal, mecânico, automotivo e elétrico, vem enfrentando dificuldades absurdas, até porque, na prática, o governo, o mercado não se dá conta, porque se a gente não tirar nota aqui fora, não gerar emprego, essa máquina que está aí começa a complicar, porque é o que a gente está vendo. Falta dinheiro para a educação, falta para a saúde, falta para a tecnologia, falta para a base da economia hoje, porque realmente a economia caiu. Como, na tua visão como economista, palestrante aqui, orientando o mercado seguidamente, que caminho, de que maneira a gente faz isso, se unindo, produzindo diferente, abrindo novos mercados e fazendo parcerias, inclusive com mercados concorrentes, às vezes que a gente não, a nossa mente às vezes não está aberta para isso. Que realidade é essa de 2018 aqui para frente? Olha, se há uma coisa que nós aprendemos nessa crise é que dava para fazer mais com menos, né? As empresas elas se reorganizaram. Como tu estavas dizendo, muitas delas buscaram novos mercados até então inimaginados, como a África, enfim, que nunca se pensava neles, porque mercados mais tradicionais eles também estagnaram, estou falando da Europa, enfim, e muitas vezes para atingir mercados como os Estados Unidos nós não temos tanta competitividade assim. Então a busca de novos mercados, a reorganização interna, é claro também que os governos têm que fazer a sua parte. Tu falava agora que a gente carrega um fardo nas costas das empresas, a tributação, mas o governo tem que se dar conta que a arrecadação caiu. Por quê? Porque as empresas venderam menos. Quer dizer, o governo é um ente, né, em nenhum país do mundo o governo não vende nada, ele arrecada, né? Quem vende são as empresas que geram essa arrecadação. E nós temos uma defasagem muito grande no Brasil, quer dizer, seja sobre as pessoas jurídicas, a carga tributária, nós estamos aí em 40% do PIB, é imposto. Nós, pessoas físicas, uma tabela do imposto de renda que não reajusta há quantos anos. Então, são tudo questões também de infraestrutura que nós teríamos que devagarinho colocar no lugar. Mas as empresas, por sua parte, elas têm que fazer a sua lição de casa, a inovação, a competitividade, parcerias, como tu comentavas agora, alianças estratégicas com outras empresas, porque ninguém mais cresce sozinho, né? O mundo está muito aberto, se fala muito em inovação aberta, ninguém inova sozinho olhando para o próprio umbigo, olhando só assim, bom, a minha realidade é Caxias do Sul. Não, a minha realidade é o mundo, né? O que a gente está vendo, e a gente vem discutindo muito sobre utilizar as tecnologias para produzir melhor, baixar custo, melhorar processo, controle a longas distâncias, essa indústria 4.0 que a gente fala há muitos anos, mas não consegue implantar. Então, a gente está numa dificuldade absurda porque a complexidade, desde aqui do município, do estado que está aí quebrado, num país com as dificuldades, com denúncias para tudo que é lado, cada setor que tu bota a mão tem uma denúncia, para, e depois a gente tem que ficar meses, só que a gente tem conta para pagar todo dia, e isso complica para quem está administrando. Às vezes a gente se questiona como administrador, se a gente perdeu o jeito de trabalhar com o mercado, porque tu trabalha e não tem retorno. E é uma coisa complicada, é uma coisa maluca para quem tem aí. Tu calcula uma empresa com 100, 200, 1000 funcionários e fica um mês, 2 meses sem faturar. Como é que tu mantém essa estrutura? Nós somos um dos piores países em termos de ambiente de negócios. Quando eu falo em ambiente de negócios, ou seja, burocracia para abrir uma empresa. Pior, burocracia para fechar uma empresa. Muito complicado. Quanta empresa por aí que não tem dinheiro para fechar? Se ela quisesse fechar, está em dificuldades e tal. Custo unitário do trabalho. Os impostos incidentes sobre a contratação de pessoal. Produtividade muito baixa. Tudo isso faz com que a gente olhe nos rankings de competitividade de 70 países, o Brasil é 67º, depois no outro ano ele é 66º e fica por aí. Então, um país do nosso tamanho tem todos esses entraves. A questão, tu falavas assim da questão da legislação. Esses dias eu estava ouvindo um empresário com uma empresa muito grande, com um filial nos Estados Unidos, que lá ele tem 2 pessoas para cuidar da parte burocrática trabalhista, aqui no Brasil ele precisa de mais de 50. E advogado disso, advogado daquilo, quer dizer, tudo isso faz com que os produtos que a gente compra, eles estão onerados com isso. Entra no custo do produto. Entra no custo do produto. A gente vai num shopping center, a gente entra em qualquer farmácia, qualquer restaurante, qualquer loja, tem lá um guarda privado. Quer dizer, isso nós estamos pagando.
O Estado está falhando em prover a segurança pública. As empresas têm que prover isso por conta própria, isso é custo, o custo vai no cômputo do preço. Então, ou seja, essas questões todas nos roubam competitividade, nos roubam poder de compra, o consumo, e em momentos de crise como esse que nós passamos agora, 15, 16, mais 17 já melhorou um pouquinho, eles ficam mais, ainda mais proeminentes, né? Como é que tu vê? Tu vens participando aqui na nossa região e fora dela. A gente esteve agora fazendo um evento em São Paulo semana passada, a gente vê aí Santa Catarina com um certo movimento, Paraná muito movimentado, São Paulo a máquina está andando redondinha, apesar de toda a situação, e vê um Rio Grande do Sul parado. E até porque vem um investidor aqui, o custo para operar, para fazer a coisa acontecer é horrível. E parece que tem todo um trabalho do governo, das estruturas montadas para que não se produza aqui. E essa mudança de cultura, eu acho que não seria uma das coisas mais importantes que tem no mercado. É verdade, o Rio Grande do Sul nos últimos anos tem perdido espaço econômico no Brasil de uma forma marcante. Alguns números no ano passado, eu apresentava aqui, a indústria subiu 2,5% no Brasil inteiro, o estado onde menos subiu foi aqui, 0,1%, praticamente não cresceu. Né? Nós temos perdido empresas, né? Caxias do Sul também e outros municípios, diminuído o tamanho, a nossa indústria crescendo para fora, crescendo em outros lugares do que aqui, porque nós nos tornamos pouco competitivos. Então, a gente viaja um pouquinho e vê como é que está a infraestrutura, como é que estão as empresas em outros estados. Então, é notório que nós ficamos para trás. Então, nós precisamos que os governos olhem para isso de uma maneira com muito mais cuidado, porque óbvio que isso não é proposital, mas vieram vindo legislações e mais legislações, e aí outros estados carentes, né, de empresas, eles começaram a oferecer benesses, e a gente não adianta querer se iludir, nós vivemos numa guerra fiscal, ou seja, os estados se roubam empresas, os municípios também, entre eles, a gente vive isso aqui dentro do Rio Grande do Sul também, faz parte do jogo, né? E nós realmente temos que acordar, porque nós temos perdido competitividade e representatividade no PIB nacional. O próprio agronegócio, que faz tempo que nós deixamos de ser o celeiro do Brasil, como se dizia uma vez, nós tem estados, como Mato Grosso, enfim, que estão na nossa frente, bem na nossa frente já há um bom tempo. Aqui nós estamos aí na rabeira, né? O Rio Grande do Sul está na hora de mudar, é muito direito adquirido, muita estrutura de governo e pouco serviço para o cidadão. O imposto aumenta todo ano e o serviço está caindo há décadas. E isso tem que mudar, porque senão vai ficar improdutivo. Qualquer empreendedor, qualquer empresário com um pouquinho de visão, ele vai botar a sua empresa fora daqui. Então está na hora dos governos e nós, as entidades, também trabalhar junto para mudar isso, né? Está meio complicado produzir num estado que não tem nada para oferecer, né? E eu estou vendo aqui, o próprio governo municipal, estadual aqui, está complicado para quem produz. Mas já temos um certo viés de crescimento, pelo menos paramos de cair, já é uma grande notícia, uma crise absurda que nem tivemos nos últimos anos. Com certeza, o horizonte já está um pouquinho diferente, seja no Brasil como um todo, aqui em Caxias, eu apresentava os números, a gente cresceu agora em 2017 quase 9%, para quem vinha só caindo, isso já é um belo crescimento, só que quando a tua base caiu bastante, esse crescimento repercute pouco, né? Ou seja, é bom crescer, não há dúvida alguma, mas o que nos deixa assim, por enquanto, como o Reomar falava, o presidente, estamos otimistas sim, mas não eufóricos. Por quê? Porque nós temos que ver se esse crescimento vai se consolidar. E outra questão, para recuperar o que nós perdemos nesses 2 últimos anos, nós precisamos crescer muito mais do que crescemos em 2017 de uma maneira perene. Ou seja, nós vamos começar a recuperar isso em 2020 e 2021. Até lá, esse crescimento, claro, ele vai trazer coisas boas. Nós tivemos agora, pela primeira vez desde 2013, nós tivemos um saldo positivo de empregos. Ele foi bem pequeno, mas pelo menos ele não foi negativo. Quer dizer, o saldo, a diferença entre admissões e demissões, ou seja, não é que não se demitiu, as empresas demitiram, mas elas contrataram mais do que demitiram. Isso não acontecia há 4 anos. Então já são notícias boas que nós estamos vendo, mas ainda falta bastante para a gente voltar. Talvez não aqueles patamares históricos de 2010, 11, 12, que também a gente comentava aqui, foram outros tempos, de forma mundial também isso está diferente, mas pelo menos que a gente volte a ser 80%, 90% do que era, porque nós estamos hoje com um faturamento na base do ano 2000.
Né? 17 anos 17 anos atrás. Então a indústria caxiense fatura hoje o que faturava quase 20 anos atrás. E isso não pode acontecer. Isso que vai ter que melhorar. Os números não mentem, né? Tem muita gente discursando aqui, só que quando a gente abre a porta de manhã cedo na empresa, a gente vê que a realidade é outra. As contas estão aí, o custo está aumentando, o serviço está caindo e a gente está competindo com o mundo. E não dá mais para brincar, né? Diminuir as reuniões, tem muita reunião e pouco projeto. A gente está vendo empresas aqui investindo fora daqui, inclusive fora do país muitas vezes, né? Está aí a própria Europa, a China, a gente indo para lá, o Paraguai aqui recebendo dezenas de empresas nossas. E está na hora da gente mudar, porque a gente vai perder a base, é o emprego, o equilíbrio da nossa sociedade. E isso é um trabalho que o Cimex vem se preocupando, feiras, área técnica, orientando para que a gente realmente seja competitivo num mercado complicado que é o brasileiro. Mas não dá para desistir, né? A gente tem emprego, tem empresas, tem coisa para fazer, não dá para todo mundo ir trabalhar no órgão público, que também não vai ter dinheiro para pagar a folha, a gente já está vendo aí. Então tem que produzir, tem que ter aqui os empresários, que é o equilíbrio do dia a dia de uma sociedade. Rogério Gava, liderança nossa, aqui direto do Cimex, na estrutura do CQ7 Empresarial, nessa área de comunicação, CQ7 TV, no site cq7.com.br, na Rádio Caxias, você acompanha as informações regionais e logo, logo, a nível nacional, falando dessa gente que quer um país melhor para todos.